Olá, professores. Estamos aqui para mais uma aula e hoje eu gostaria de falar da lição de número 13 da nossa revista Atualidades, da editora Central Gospel, e uma aula um vídeo, na verdade, bastante curtinho, apenas para apontar a direção que você deve seguir nessa nossa próxima aula, na nossa próxima lição, que será ministrada nesse próximo domingo já, dessa semana que eu estou gravando o vídeo aqui, mandando para vocês, ok? Então, essa lição de número 13 vai falar a respeito da indústria cultural, o reflexo disso no meio cristão. Então, o que nós devemos focar com os nossos alunos é esses pontos que estão colocados aí na tela para vocês, né? Então, primeiro, o foco. Não nos moldemos ao sistema do mundo. Esse é o texto que está lá no início da lição, Romanos capítulo 12, versos de 1 a 3. E o texto-chave, 1 Coríntios 10, 31. Então, tudo aquilo que fazemos, que seja para a glória de Deus. E ao longo da lição, a minha sugestão é a abordagem em relação, primeiramente, né, para pontuar o que é esse padrão do mundo, o que significa a indústria cultural e de que forma ela age nas nossas mentes hoje em dia e, consequentemente, de que forma ela influencia o pensamento dentro da igreja, dos cristãos no mundo atual. Então, explicação inicial de o que é esse padrão do mundo e como nós podemos escapar desse padrão. Então, o nosso estudo ele vai se basear nos textos de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, e todo o capítulo 12 de Romanos, não só esse comecinho aí, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o que é a indústria cultural? A indústria cultural é tudo aquilo que existe hoje na atualidade que nos leva a um padrão de comportamento ou um padrão de consumo, né? Então, a indústria cultural ela opera, primeiro, na mudança de comportamento. Então, todas as mídias que nós vemos hoje, televisão, novelas, filmes, propagandas, tudo aquilo que nos chega através das mídias, seja as mídias convencionais como televisão, rádio, e mais as mídias modernas como a internet, as redes sociais, e cada vez mais vai surgindo mais redes sociais. Toda publicação que se vincula a essas mídias, elas têm um ideal por trás disso, que é uma mudança de comportamento. Então veja que nós mesmos, quando fazemos esse tipo de vídeo, explicando a respeito da palavra de Deus, explicando a respeito da Bíblia, o nosso objetivo também é esse. Também é uma mudança de comportamento. Quando nós ensinamos a palavra de Deus na escola dominical, nós estamos focando uma mudança de comportamento dos nossos alunos, né? E é lógico que no mundo, no padrão do mundo, isso também é uma realidade. Então, a indústria cultural opera nessa mudança de comportamento. Para quê? Por que é necessária essa mudança de comportamento na visão da indústria cultural? Para que haja uma indução a um padrão de consumo e necessidades. Então veja que toda a propaganda que nós vemos na TV, ela tem um objetivo não de atender às nossas necessidades, mas tem um objetivo de despertar em nós essas necessidades que, segundo aquilo que se fala nos meios de comunicação, nós nem sabemos que nós temos. A bem da verdade, o objetivo é mostrar algo para você como uma necessidade que, na verdade, você nem tem. Mas essa mídia, essa indústria cultural coloca você como uma necessidade para que você possa, então, ser induzido a esse padrão de consumo. Só para exemplificar dentro das mídias, canais de propaganda, né? O iPhone. Todo ano é lançado um iPhone novo, todo ano é lançado um modelo de carro novo. Então, é sempre... E as propagandas, elas são sempre direcionadas no sentido de falar, o que você tem é ruim, é obsoleto, é ultrapassado, então é necessário que você adquira algo um pouco melhor, um pouco mais adequado às suas necessidades, um pouco mais adequado à modernidade. E dentro de um contexto, isso dentro do contexto de consumo, e dentro de um contexto cultural, nós vemos a indução a padrões de comportamento.
né, que vêm travestidos muitas vezes de coisas boas, mas infelizmente acabam tendo ali nas suas entrelinhas, passando uma mensagem de um liberalismo a ser introduzido no meio da sociedade, né? Aqui está entre aspas, né, a questão da venda da felicidade, ou seja, se você vai ser feliz se você agir conforme nós estamos e te induzindo, nós estamos mostrando que esse é o padrão de felicidade. Nós estamos vendendo para você não um produto, nós estamos vendendo para você um novo estilo de vida. Esse é o ideal de todo marketing que é feito. E quando eu falo marketing, eu não estou só relacionando as propagandas de consumo, mas a de mudanças de comportamento propriamente, né? Então, você será feliz se você mudar o seu comportamento para essa forma que nós estamos induzindo. Você será feliz se você suprir essas necessidades que nós estamos despertando em você e se adequar a esse novo padrão de consumo. E, de uma forma geral, essa indústria cultural ela valoriza o homem acima de tudo, ou seja, coloca o homem como centro das coisas, como fim de todas as coisas, e o objetivo então é satisfazer as necessidades do homem, né, a felicidade. E nós vemos na palavra de Deus, tanto no início do Sermão do Monte, quando Jesus fala das bem-aventuranças, e quando nós vemos lá no Salmo de número 1, nós vemos o padrão de felicidade que a Bíblia apresenta, contraposto então com o padrão de felicidade que o mundo apresenta. O mundo apresenta o padrão de felicidade baseado naquilo que você adquire, naquilo que você traz para si. E quando você analisa o padrão de felicidade exposto na palavra de Deus, seja no Salmo de número 1, seja no discurso feito pelo Senhor Jesus, nós temos um padrão muito mais elevado, que a felicidade é alcançada quando nós, então, temos uma comunhão íntima com o nosso Deus e uma comunhão íntima também com o nosso próximo, com o nosso irmão. Então, está muito mais focado no dar do que no propriamente receber, né? Mas a renovação de entendimento, ela tem um caminho que é mostrado ali em Romanos, no capítulo 12, né? O texto dirá inicialmente: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Então, o que é sacrifício vivo, né? O sacrifício vivo é você agir conforme os parâmetros da palavra de Deus e se colocar de fato à disposição. Nós vemos um padrão constante nos ensinamentos do Senhor Jesus, que é se doar, se dar e não receber. Melhor coisa é dar do que receber. Em Atos nós temos esse texto dito lá. Então, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo é nós nos doarmos realmente ao nosso Deus, amar ao nosso Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo, considerar o nosso próximo superior a nós mesmos, considerar as necessidades do nosso próximo superiores, acima ou à frente das nossas próprias necessidades. Nos doarmos, né, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, é isso. É nós obedecermos a palavra de Deus, é nós deixarmos que o Espírito de Deus prevaleça nas nossas vidas, que a vontade dele se sobreponha à nossa própria vontade. Na sequência fala: não vos conformeis com este mundo. A palavra conformeis aqui, ela diz respeito a um amoldamento. Então nós compreendendo qual é o padrão desse mundo, nós saberemos quando nós estamos ou não nos moldando a esse padrão, ou nos amoldando a essa forma com que o mundo nos encaminha a agir e a pensar e a fazer. Nisso está embutido ali um ar de certa inteligência, intelectualidade. Então nós estamos vivendo tempos em que você crer na palavra de Deus é algo retrógrado, é algo ultrapassado. Como você pode acreditar em algo que foi escrito há milênios atrás? Então, nós temos que ter esse entendimento de que a conformação com o padrão do mundo pode até nos dar um ar de superioridade, inteligência, de modernidade, mas vai nos afastar da verdade da palavra de Deus, né? E aí vem a expressão seguinte: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformai-vos é uma tradução do grego metamorfose, traduzido por metamorfose, né? Metamorfose, que
significa metamorfose, é uma transformação em toda a sua essência. Conforme falamos na nossa capacitação presencial, um exemplo muito claro, quando nós pensamos em metamorfose, é o exemplo da lagarta e da borboleta. Então, a lagarta ela se transforma em algo completamente diferente, diferente da sua essência. E essa é a nova vida que nós recebemos em Cristo. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E um contexto geral, os verbos utilizados aqui, apresentais, não vos conformais, transformai-vos, eles estão colocados aqui numa conjugação verbal que no grego ele indica uma atitude ativa em relação à permissão, mas passiva em relação à transformação em si. Vou explicar um pouquinho melhor. Quem faz a transformação, quem nos capacita a nos apresentar diante de Deus, quem nos impede de nos conformar com esse mundo e quem efetua a transformação da nossa vida, não somos nós. Nós somos instrumentos nas mãos de um Deus que é todo-poderoso. É necessário que o Espírito de Deus faça isso nas nossas vidas. Porém, esse é o ponto passivo dessa conjugação, ou seja, nós não nos transformamos, mas nós nos deixamos transformar, nós não permitimos nos conformar. Então, o Espírito age na nossa vida e nos transforma e nos molda de acordo com os padrões divinos. Porém, o ponto ativo aí é que nós devemos nos deixar permitir ser transformados. E aí que entra o ponto de que forma nós agimos assim. Aqui um ponto de reflexão importante dentro de tudo isso que eu estou falando. Aquilo que ocupar sua mente por mais tempo é exatamente o que vai moldar o seu comportamento e a sua maneira de pensar. Então é claro, se você passar muito tempo assistindo televisão, jogando videogame ou fazendo qualquer outro tipo de atividade, quanto mais tempo você passa fazendo aquilo, quanto mais tempo você passa pensando nisso, mais isso ocupa a sua mente. E, do modo inverso, quanto mais tempo nós passamos fazendo as coisas de Deus, nos dedicando às coisas de Deus, meditando na palavra de Deus, estudando a palavra santa, mais isso vai ser realidade nas nossas vidas. O texto bíblico nos diz que se há alguma virtude, nisto pensai, ou seja, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, então, se há alguma virtude nisto pensai. Então, nós devemos ocupar a nossa mente, para que nós permitamos ser transformados por Deus e ter a nossa mente renovada pelo poder regenerador do Espírito Santo. Nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas relacionadas a Deus. É dessa forma, amados, fazendo um caminho inverso aqui. Qual é o primeiro passo? É que eu me permita ser moldado, que eu me permita ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Fazendo isso, sendo transformado, a minha mente renovada pelo poder do Espírito Santo, automaticamente ou consequentemente, eu não vou me conformar com o padrão do mundo. E agora uma questão prática, que aí é o ponto que eu disse que vocês devem abordar todo o capítulo 12 de Romanos, porque ele vai trazer ali uma receitinha de bolo, vamos dizer assim, algumas ações práticas. Quando nós pegamos todo o capítulo 12, nós vemos Paulo falando a um povo que é da igreja, não falando com não crentes, com pessoas ímpias, ele está falando com o povo de Deus, com o povo santo, com a igreja do Senhor. Então ele está colocando ou fazendo uma correção de comportamento que a igreja deveria ter e não estava tendo. Então é necessário que haja um determinado padrão de conduta para que nós possamos deixar que Deus faça essa transformação, opere essa transformação. Então tudo começa individualmente, na nossa atitude de deixar o pecado e nos dedicar às coisas de Deus. E aí na sequência do capítulo ele vai passar alguns textos, algumas orientações, melhor dizendo, para que nós sigamos e que dessa forma, à medida que nós agimos assim, então nós nos deixaremos cada vez mais ser transformados por Deus. Nós cada vez mais ocuparemos a nossa mente
com as coisas de Deus. Então, olha só, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Olha só que coisa linda esse verso 12, né? Alegria, paciência e perseverança. É uma receitinha que é colocada ali. Então, nós devemos nos alegrar na esperança. Qual é a esperança que nós temos? A esperança de que Cristo voltará. E enquanto isso, nós precisamos ser pacientes nas tribulações. Enfrentamos problemas, mas é necessário que desenvolvamos essa paciência. E de que forma? Perseverando na oração, perseverando na comunhão com Deus e na comunhão com os nossos irmãos. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Isso é o que nós abordamos, inclusive, na última lição, de número 12, né? O papel social da igreja, a função social da igreja. Abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis, né? Nós devemos pronunciar palavras de bênção e não palavras de maldição. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Empatia pelas pessoas, né? Nós devemos estar felizes quando outros estão felizes, mas também nos entristecer quando outros se entristecem. Ou seja, a dor do outro ou a alegria do outro também é a minha dor ou a minha alegria, porque nós somos irmãos, nós somos colocados no mesmo corpo. Quando um órgão desse corpo sofre, todo o corpo padece. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então isso é bondade, é generosidade. Então aqui tem vários versículos que nós podemos abordar nessa nossa próxima aula, ok? Então, meu querido professor, espero que eu tenha nesse breve vídeo auxiliado de alguma forma no direcionamento da aula, e eu tenho certeza que pela unção na sua vida que há da parte do Espírito de Deus, será uma bênção com certeza para todos os seus alunos. Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.